Então, como se produz esse sistema racial na consciência social dos brasileiros médios? Né? O brasileiro médio é um brasileiro comum, né? O brasileiro médio são eu, você, todos, né? O brasileiro médio. Então, a pressão racista dos sujeitos incorpora, assim, dados históricos, culturais, estéticos e biológicos, nas quais a proporção de pigmento epidérmico é somente um dos elementos definidores da raça. Então, atenção, os elementos que definem a raça, essa ficção de cariz biológico, então, de novo, a Shirley Lemberg, se a raça é uma ficção de cariz biológico, os elementos que definem ela, né, a cor, o pigmento epidérmico não é o único elemento, ele é um dos mais importantes, mas ele não é somente ele o definidor da raça, do elemento raça, dessa invenção discursiva e estética. Há também elementos culturais, estéticos e os biológicos, além dos históricos. Ser negra é representar é pertencer a uma história também. A minha história é a história de Zumbi dos Palmares, de Dandara dos Palmares, de Teresa de Benguela, de Chica da... uma história, há uma história a qual eu pertenço. É uma história que vem da África, ainda não sei de qual África, e talvez eu morra sem saber por aquilo que eu já falei ontem. Então, é por meio do desprezo do saber africano sobre si e sobre a sua história que a Europa erige o faceamento da hierarquia de raça. A Europa ignora o conhecimento que a África tem sobre a África e se propõe ela a produzir conhecimento sobre a África, onde, obviamente, ela vai facear esse conhecimento produzindo a ideia de que as artes, a cultura, a língua, a constituição, tudo aquilo que tem origem europeia e branca é melhor e superior àquilo que tem origem africana e negra. Tá posto, vocês já sabem. Daí a importância de aniquilar a cultura atinente ao povo negro enquanto se produz textos e pesquisas em torno da ideia racial, na qual a morfologia negra serve de anteparo para o eugenismo científico. Então, aí eles produzem, né, o racismo científico, eles interpretam a África a partir dos olhos deles, dos interesses deles, produzindo esse sujeito discursivo negro e nos enfiando nessa furada onde a gente está até hoje. Então, existe no homem médio brasileiro o que eu chamo de um savoir-faire da identificação racial, né? Savoir-faire é uma expressão francesa que talvez queira dizer, talvez mais próximo que a gente possa traduzir, é o saber fazer, né? Entendimento. Eu perderia muito tempo para explicar isso, assim. Quem quiser saber de savoir-faire, ler um pouco do Pierre Bourdieu, enfim, a sociologia francesa traz bastante essa ideia do savoir-faire, que é o saber fazer. Então, o savoir-faire, ou seja, o saber fazer a identificação racial no Brasil, é algo adquirido e transmitido no processo de socialização de modo consciente e inconsciente. Então, todos vocês, por serem brasileiros, já têm um savoir-faire de identificação racial. Vocês andam por aí, vocês se perguntam, vocês olham e vocês se identificam. Vocês estão no shopping, vocês estão na escola, vocês estão na rua, vocês estão no carro, vocês estão no metrô na nossa cidade. Vocês estão por algum lugar, vocês estão no avião, vocês estão andando, vocês estão viajando, vocês estão na cidade, vocês estão no cabeleireiro, vocês estão no banco, vocês estão no supermercado, vocês têm um savoir-faire. Ah, é negro, não é? Como eu sei disso? Bom, os seguranças do mercado têm um savoir-faire para saber quem é preto, né? Porque eles sempre seguem os pretos. Engraçado que o savoir-faire faz que eles não sigam os brancos, né? A polícia tem um savoir-faire. Né? As pessoas que discriminam as pessoas ou que acham que podem ser assaltadas têm um savoir-faire. Então, quando você está andando numa rua à noite e você está supondo que você está no meio de uma rua, tem duas calçadas. De um lado vem um sujeito branco, do outro lado vem um sujeito negro. E você prefere ir para a calçada onde está o sujeito branco. Você acha que você pode sofrer algum tipo de interferência? Você sentiu medo do sujeito preto? Mesmo que você não tenha pensado isso, se você não seguir pelo caminho do meio, você resolver ir para a calçada onde está o sujeito branco, você tem um savoir-faire de identificação racial bem racista que fez você achar que aquele preto poderia te assaltar. Então era mais seguro estar na calçada em que o branco está. Então, brancos e negros, os dois, não só os brancos, os negros também são ensinados, ensinam e reproduzem os valores da sociedade racializada do mesmo modo como ocorre com a determinação do gênero. A mesma coisa. Então nós reproduzimos. Nós reproduzimos. Então não somos homens e mulheres, somos machos e fêmeas. E não somos nascidos brancos e pretos, nos tornamos brancos e pretos, somos discursivamente construídos e ditos. Isso é importante de se colocar. Então, no Brasil, cada sujeito é atravessado, todos vocês. Por isso que a gente é racista, nós somos atravessados por valores raciais. Então, a gente tem que parar um pouco essa questão de ter dificuldade de identificar, inclusive ter dificuldade de identificar quem é o pardo e que não pode ter a cota. Quem está mais perto da branquitude ou do branco e não está dentro desse jogo que precisa mudar visualmente, esteticamente. Então, cada sujeito é atravessado pelo valor racial. Então, os quais criaram no decorrer dos séculos. Quais são esses valores raciais que atravessam o brasileiro? Aversão ao cabelo crespo, ao nariz largo, aos lábios grossos e a todas as outras características atinentes às origens africanas, que é um elemento, esse aqui, vejam, que vai estar presente na nossa tabela
de heteroidentificação, a tabela sugestiva para que a gente marque algumas características durante a avaliação, para que a gente possa fazer essa avaliação de uma forma mais objetiva, entendendo que a gente pode, através dessa característica, facilitar a nossa decisão se esse sujeito está mais perto de um pardo preto ou de um pardo branco, visto que, se ele é atravessado por esses valores racistas, então ele é percebido como o cabelo crespo, o nariz largo, os lábios grossos, todas aquelas características fenotípicas que são atinentes às origens africanas. Então, você olha, então não é o sangue, você não está vendo o sangue, o vô, a avó, o pai, a mãe, você está vendo a pessoa. Esse nariz do Guilherme, essa boca do Guilherme, esse cabelo de carapinha, esses cachinhos bonitinhos, essa cor da pele maravilhosa. Ah, ele é preto, savoir-faire, vocês sabem, ninguém nunca me chamou de branco. Entretanto, o colorismo vai além da rejeição aos traços e toca na constituição da psique brasileira e do arquétipo do sujeito médio, né? O colorismo é estrutural, tal qual o racismo. Então, se ele se desdobra do racismo, ele é estrutural. Então, ele está impermeado, tanto na comunidade branca. Então, os brancos, o colorismo, como eu falei lá no início da primeira aula, é do branco para o preto e do preto para o preto, do negro para o negro e do branco para o negro. Primeiro do branco para o negro, depois, como estratégia, vai da branquitude do negro para o negro. Então, por exemplo, a religiosidade africana, da religiosidade africana, passando pelo emprego de termos linguísticos, da estética africana, dos maneirismos ligados ao samba até a capoeira, cada uma dessas dimensões da cultura negra são bem mais admitidas quando exercidas por brancos em vez de negros. Esse é uma das possibilidades de você perceber como o colorismo está implementado na nossa sociedade. Então, as pessoas preferem capoeiristas brancas, as pessoas preferem pessoas no samba branca, e quando são brancos exercendo esses elementos culturais que são notadamente relacionados a uma cultura negra, por muitas vezes eles são mais bem vistos do que negros. Então, um branco que faz capoeira, ele é muito bem visto, ele é aplaudido, tal. A gente tem um exemplo bem legal aqui no Campus Três Lagoas. O professor Alan, de Educação Física, ele é branco, de olhos azuis, então ele joga capoeira, todo mundo adora, tal. O professor Guilherme jogar capoeira, será que alguém se preocupa? Como é o olhar? Então, quando o branco ocupa um lugar da cultura negra, ele faz esse processo, não estou dizendo que seja ruim, mas, por vezes, né, essas dimensões da cultura negra são mais bem aceitas em alguns espaços quando tem um branco à frente, que é esse exemplo da capoeira. Ele sempre foi muito bem aceito porque sempre tinha um branco à frente. Né? Será que com um preto à frente ele seria bem aceito? Eu sei que não, porque eu já vi trabalho de capoeira em várias escolas e é diferente. Então, quanto mais branco for o grupo de capoeira, mais bem aceito ele vai ser num espaço escolar. Porque aí você branqueou a cultura negra, ela está sendo exercício por brancos. Então, aí você dá uma suavizada, né? Você coloriza a cultura, tira a cor e coloca uma branquitude ali. E aí, talvez, se os brancos estão praticando, pode ser que seja algo interessante. Mas se eles não praticarem, não tiverem ali maioria, e a condução estiver à frente de um sujeito negro, é problemático. Por isso, ó que lindo, por isso que eu fiz isso aqui, você acha que eu sou louco, né? Portar um turbante pode ser considerado um acessório estético, uma moda para uma pessoa branca, enquanto o mesmo turbante pode ser motivo de um insulto ou de um apedrejamento causado por um negro. Eu sei isso quanto aos cabelos. Tem uma discussão muito interessante sobre apropriação cultural, que eu não vou abrir aqui. A coleção Feminismo Plurais tem um texto muito interessante sobre isso. Tem o que eu mostrei da Djamila, né? Tem o que é feminismo negro, tem o pequeno manual antirracista, tem o colorismo e tem o racismo religioso, preconceito racismo religioso, e também tem intolerância religiosa, e também tem um texto na Feminismos Plurais sobre apropriação cultural. Então, se você quiser saber disso, eu recomendo que você leia lá a apropriação cultural da Feminismos Plurais, mas é o que eu senti quando eu fiz dread, né? Se um branco faz dread, uma mulher branca faz dread, isso aconteceu no Campus Três Lagoas uma vez, parecia uma menina branca, de dread, aí todo mundo achou linda, estilosa. E quando as meninas, ninguém achou que o cabelo era fedido, ela, ai, nossa, como você está bonita, como você está estilosa. Então, para um branco, o dread traz estilo, moda, né? Ele se torna interessante e tal. Um preto com dread, ele se torna perigoso, bandido, né? Eu sempre costumo dizer que quanto mais eu empreteço o meu visual, quando eu tô com turbante, cabelo cacheadão, quando eu fiz dread, quando eu fiz trança embutida, mais aumenta meu índice criminal, assim, mais perigoso eu sou para a sociedade brasileira, mais mal visto eu sou. Eu percebi isso a primeira vez que eu fiz dread aqui em Três Lagoas. Naquela época eu fumava, eu sempre ia aqui perto do mercado em casa comprar cigarro. Então eu saía de casa normal, com a roupa no chinelo, tal, ia comprar. E eu estava usando a camiseta cavalo, tem umas tatuagens aqui, tá? Eu sempre ia, voltava, tal, legal. Um dia que eu fiz dread, eu percebi o quanto eu fui olhado na rua, o mercado, como as pessoas me olharam. Eu falei, cara, se foram aqueles olhares que os negros sabem, eu saquei. Eu falei, o que tem? Eu falei, é meu cabelo. Eu falei, porra, agora eu tô preto, né, mano? Agora eu não sou mais um pardinho, né? Eu tô pretão, né, mano? Tô negão. Botei esse dread aqui, me preteci pra caralho. Agora essa galera me olhou torto.
e me olhou torto mesmo. Me olhou realmente torto. Então, o negro de pele clara, ele experimenta as vivências da negritude. Experimenta. Lógico que experimenta. No entanto, ele não experimenta como o negro de pele escura. Foi o que eu falei. Então, entre meu irmão, eu e o Leandro Passos, tem uma diferença imensa. Entre meu irmão, eu e minha mãe, tem uma diferença imensa nas experiências racistas que a gente vivenciou em grau, em intensidade, em violência, em antecipação. Então, quanto mais preto você é, mais cedo você vai ser traumatizado pelo racismo. Não tenho dúvida. Então, no Brasil, o colorismo estipula o quanto é possível ser negro gozando de alguma segurança. Então, a mestiçagem serve assim como um laissez-passer. Laissez-passer é outro termo francês que é o deixar passar, né? O deixa passar, passa pano. Então, os mestiços, ou essa mestiçagem que é definida no caráter brasileiro, no cruzamento do preto com branco, é um laissez-passer, ou seja, quanto mais mestiço você for, por isso a teoria do branqueamento e a a política oficial de incentivo aos casamentos interraciais no sentido de branquear a população para que a população brasileira fosse menos preta, parda. Funcionou, né? A política de branqueamento com as imigrações criou uma população parda, né? Só que ela criou essa população parda com qual sentido? Nos dividir nos direitos, né? Pretos. Então, os pardos que vão, talvez, um dia, gozar de privilégio, para gozar ou para ter esse laissez-passer, ele tem que se abranquear. Se ele se pretear, se ele sentir o pretume, ele perde o seu laissez-passer. Então, contudo, é isso que eu estou dizendo embaixo. Um negro de pele clara lida como um sujeito autorizado a circular na esfera branca de poder, ao portar um turbante ou ao usar um dread no cabelo, pode perder com muita facilidade seu laissez-passer. Então, meu laissez-passer só existe se eu não usar meu turbante, se eu não afirmar minha identidade negra e se eu procurar uma estética que me afaste de qualquer referência à África e negritude. Aí talvez eu possa experimentar como um negro de pele clara uma vivência de negritude mais tranquila. Mas ao mesmo ponto que se eu for um negro de pele clara que evidencia esses outros elementos da minha relação político-racial, política, né, com a raça e construção da minha identidade, eu posso perder esse laissez-passer. Então, se eu fizer um dread, meu cabelo vai denunciar, talvez, que meu nariz não tinha sido denunciado porque meu cabelo estava raspado, porque minha pele é um pouco mais clara. Esse dread vai denunciar que eu tenho uma origem ou um pezinho na senzala, e aí sucessivamente. Então, é um processo de branquear-se para adquirir esse laissez-passer. Então, a sutil linha que divide espaços de trânsito social é facilmente rompida e essa insegurança é aprendida quase naturalmente na sociedade por negros, especialmente de pele clara, visto que, para aqueles de pele escura, a linha separatória é praticamente inamovível. Então, os negros de pele clara têm o laissez-passer se quiserem se branquear. Os negros de pele escura podem alisar o cabelo, pode fazer o que quiser, meu bumbum. A melanina não vai te dar o laissez-passer, você vai ter que encarar o racismo de uma forma mais direta. Agora, os negros de pele clara podem se politizar, se empretecer, sair do preto branco para ir para o preto pardo ou para o preto preto e entrar numa produção estética e numa construção de si mesmo enquanto um elemento negro, tendo noção de onde é que está nessa escala de cores dessa história, sem desconsiderar o passado histórico e a cultura. Por isso, roupas, signos ostentatórios de riqueza, estética eurocêntricas, meus não são heterocêntricos, percebe? Meus são afrocêntricos. Eu estou hoje aqui para vocês afrocentrado, eu não estou eurocentrado. Todos esses elementos fazem parte do arcabouço de valores que negros usam para aliviar a carga do racismo. Então, eu não estou usando nenhum elemento para aliviar a minha carga de racismo. Talvez eu esteja fortalecendo ela com esses orixás todos no peito de branco, com esse turbante, porque eu não escolhi uma estética eurocêntrica para vocês. Eu escolhi uma estética afrocêntrica que valoriza a minha pretitude e que me empretece. Mas que, como consequência, eu sei, toda vez que eu boto uma bata, que eu uso uma roupa de orixá, que eu coloco meu turbante, que eu faço um dread, aumenta a carga de racismo da qual eu sofro. Ao ponto que se eu quiser me branquear, raspar meu cabelo, né, fingir que eu não sou preto, tentar fingir que eu não vou conseguir, né, não ser preto no Brasil, pode ser que eu tenha menos problemas com o racismo e seja aliviado.